Queridos, hoje de manhã eu me desafiei a uma tarefa diferente. Eu desejo hoje de manhã falar sobre, trazer uma meditação num livro que é extremamente incompreendido, que causa dúvida no coração de algumas pessoas, que tem durante a história da igreja causado muita controvérsia, mas cujo objetivo é trazer consolo para nós, é animar a nossa alma. Então, desde já, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 5. Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 5, será a meditação da nossa manhã, e eu chamei essa meditação de o ciclo celestial da oração. Esse temível livro de Apocalipse, para algumas pessoas, incompreendido, é o texto, é o contexto de nossa manhã, nossa meditação agora. Portanto, abra aí onde você puder, no capítulo 8 de Apocalipse, versículos 1 até o versículo 5. Todos os que estão aqui encontraram, amém? Amém. Vamos fazer então a leitura. Diz assim o apóstolo João no versículo 1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É isso, meus irmãos. É essa a visão que temos diante de nós essa manhã, um texto fantástico, uma das visões mais bonitas sobre a oração. E eu gostaria que Deus nos ajudasse nessa manhã. Você pode orar comigo aí no seu coração, não sei como você se dirigiu até esse lugar. Temos a presença de alguns irmãos aqui, temos também alguns irmãos conosco nessa manhã, nesse instante agora, online. Eu não sei como sua vida chegou aqui. Eu, mais uma vez, estou dependendo muito da graça de Deus, não tenho nenhuma pretensão de confiar em mim mesmo. E já, Senhor, dirijo essa oração a Ti, pedindo misericórdia sobre nós, porque o Teu povo, Senhor, padece, o Teu povo precisa escutar a Tua voz, Senhor, a Tua voz que nos revigora, que nos anima, que nos ensina, que nos exorta, Senhor. Pai, que não sejam apenas palavras de conhecimento humano, que não sejam, Senhor, apenas explanações sobre, ó Deus, o significado textual dessas palavras, mas queremos encontrar, ó Deus, o sentido espiritual, ó Deus, para o qual essas palavras foram dirigidas ao nosso coração, meu Deus. Mais uma vez, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de mim, desta igreja, Senhor. Fala profundamente ao nosso coração. Meu Deus, que o Teu Espírito dirija a minha boca, Senhor. Que eu tenha, mais uma vez, a experiência no púlpito, Senhor. Aqui, neste momento, nesse instante, totalmente nova, diferente. Que Tu tragas, ó Deus, coisas que não pensei ainda, Senhor, que virão, ó Deus, de Tua parte ao meu coração, para que nós, ó Deus, vejamos a beleza, vejamos a graça, vejamos a grandeza que está revelada diante dos nossos olhos, para a nossa consolação, Senhor. Te peço isso, Pai, peço o fervor do Teu Espírito Santo, para que a gente saia daqui consolado, confirmado, Deus, na graça que é em Cristo Jesus. Estendo, Senhor, essa oração para toda a igreja Batista Castelo Forte, Pai, onde quer que ela esteja nessa manhã, nos seus lares, ó Deus, muitos, ó Pai, acompanhando conosco, que todos os nossos queridos sejam abençoados, sejam encontrados pelo Teu Espírito nessa manhã. Assim pedimos
nos fiando na Tua graça, Pai, pedindo também perdão pelos pecados que cometemos, por aqueles que cometemos por omissão, aqueles que, ó Deus, cometemos por opção, por desejo de nossa alma, Senhor. Nos perdoe de todos eles, com a graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, de fato é um desafio falar sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, queridos, é o livro de mais difícil interpretação da Escritura. É um livro que tem desafiado as mais brilhantes mentes da história do cristianismo, isso por conta da riqueza dos seus símbolos, dos seus ícones, dos significados de interpretação que nós podemos tirar desses textos. E por conta disto mesmo, queridos, nós temos uma grande quantidade de vertentes interpretativas sobre o significado do Apocalipse. Por isso mesmo, queridos, é desafiador. Eu não pretendo trazer aqui a visão final sobre nenhuma dessas partes, nenhum desses textos, mas me confio no pensamento de vários irmãos experientes durante a história da igreja, aos quais estive consultando para chegar às conclusões dessa manhã. O que nós podemos afirmar com certeza, meus irmãos, é que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele mesmo ao qual já me referi em algumas passagens anteriores. Estive pregando pela graça de Deus aqui já no Evangelho de João, falei de uma das epístolas do apóstolo João, né? No domingo passado nós estávamos com o João ali em cerca de 60, 80 a.C., na cidade de Éfeso. Agora não, meus irmãos. Aqui em Apocalipse, provavelmente a data é 95 depois de Cristo. João, com certeza, já é o último apóstolo vivo. E agora, por conta de uma grande perseguição sobre o império, sobre o domínio do imperador Domiciano, João é desterrado de onde estava para uma ilha chamada Patmos, onde nós temos a referência em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E ali ele vai para aquela ilha, como já me referi em outras vezes, já preguei em Apocalipse aqui em outra oportunidade, lá em meados de março, no capítulo 1, num culto que ocorreu lá na minha casa, né, uma live lá na minha casa. Portanto, meus irmãos, aquela ilha terrível, aquela ilha que era uma ilha rochosa, que os romanos guardavam para os seus inimigos políticos, para aquelas pessoas perseguidas. João foi desterrado para essa ilha, está ali sozinho, num clima de perseguição da igreja. Domiciano é diferente dos outros imperadores, porque ele foi o primeiro imperador a proclamar o culto a César durante a vida. Portanto, era necessário, todos os imperadores, havia o culto aos imperadores, mas aos imperadores mortos. Domiciano foi o primeiro que exigiu o culto dele mesmo, do imperador vivo. E essa perseguição, então, se estendeu a João. Portanto, Apocalipse, meus irmãos, tem esse clima de perseguição da igreja, esse clima de sofrimento. Nós temos cristãos sendo profundamente perseguidos. Tudo aquilo que nós vemos na história da igreja primitiva, ali nos seus primórdios, aquelas histórias de pais sendo separados de filhos, de perseguição com tortura, com morte, com dilaceramento de corpos, com cristãos sendo totalmente desfeitos uns diante dos outros. A igreja está, portanto, sofrendo profundamente. E esse é o clima do Apocalipse. Contudo, Apocalipse, meus irmãos, não foi escrito para nos descrever uma cena de terror. Apocalipse tem nem mesmo o sentido, o significado, o objetivo de falar dos dias futuros, meus irmãos. O principal sentido de Apocalipse não é nos trazer um medo sobre o futuro, aquilo que virá no amanhã, sobre o juízo de Deus. Apocalipse tem o sentido que está no capítulo 1, versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo. O mesmo Jesus que esteve aqui conosco na terra, agora se apresenta em Apocalipse com todas as suas faces divinas, com toda a sua perfeição, com todas as credenciais divinas. No próprio Apocalipse, capítulo 1, nós temos aquela descrição do Cordeiro, cheio de glória, com vestes talares, olhos com chamas de fogo, cabelos brancos, enfim. Apocalipse é a revelação de Jesus como Deus, que agora governa a história da humanidade em favor da sua igreja, que venceu para trazer a esse mundo o juízo de Deus, aos inimigos de Deus, até aquele dia em que, num determinado momento, Ele voltará dos céus com toda
toda a sua miríade de anjos para instaurar na sua segunda vinda um reino eterno que nós chamamos de Nova Jerusalém, os novos céus e nova terra. Portanto, queridos, Apocalipse tem essa mensagem. Aqui no capítulo 8 não é diferente. Nós vemos que João tem essa visão do anjo que oferece incenso no altar, simbolizando aqui para nós o julgamento de Deus que cairá sobre o mundo por resposta ou em resposta à oração dos santos. Sendo assim, meus irmãos, diante dos diversos sentidos que nós podemos tirar de Apocalipse, das diversas interpretações que podemos tirar dessa passagem aqui, eu retirei nessa manhã um tema como central. Não é o único, não é o tema sobressalente dessa passagem, mas eu tiro para a nossa meditação o seguinte tema, meus irmãos. A oração é servida pelos anjos, revestida por Jesus e pelo Espírito Santo, e devolvida com a intervenção de Deus. Por isso mesmo, eu intitulei essa mensagem hoje de manhã como o ciclo celestial da oração. Nós observamos como o ciclo da água, a oração que sai dos santos, entra na presença celestial de Deus, sofre um processo glorioso de transformação e é devolvida para nós em resposta divina, com intervenção de Deus. Como isso acontece, meus irmãos? Nessa manhã eu quero trazer algumas lições para o seu coração, que estão aqui expostas diante de nós, que vêm desses versículos, e a primeira lição está entre os versículos 1 a 3, se não vejamos, veja aí a sua Bíblia comigo, a primeira lição que nós podemos tirar nessa manhã do texto de Apocalipse, é que os anjos de Deus estão postos a serviço da igreja. João começa narrando aqui no capítulo 8, versículo 1, quando o Cordeiro quebrou o 7º selo. E aí me permita mais uma vez, alguns instantes, fazer uma digressão, fazer o contexto, retroceder até o momento para explicar o que seriam esses selos. Bem rapidamente, nessa manhã, vou tentar ser o máximo tentar ter o máximo de pensamento sintético aqui, o máximo de síntese. Nós temos no capítulo 1 até o capítulo 3, meus irmãos, a apresentação de Jesus a João. Jesus dirige 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que nós conhecemos mais familiarmente, dentre elas Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia e tantas outras. A partir do capítulo 4 e até o final do livro, preste atenção aqui comigo, nós temos uma série de visões que se sobrepõem em Apocalipse. Por isso, a melhor forma de você entender o Apocalipse não é traçar uma linha cronológica. Apocalipse, a partir do capítulo 4, não é uma sucessão de eventos um atrás do outro. Não é que depois dos selos venham, necessariamente, historicamente falando, venham as trombetas, e depois das trombetas venham as taças da ira de Deus. Não. Existem uma quantidade de visões diversas, de cenas que se desenham ali na visão de João, que a partir do capítulo 4 é assunto aos céus, em espírito ele aparece diante de Deus nos céus. E como eu já falei para vocês, a melhor forma de entender é, talvez, nessa linguagem mais moderna que nós temos, entender Apocalipse como uma série de episódios, né? Como se fosse uma série com vários episódios, como esses serviços de streaming que nós temos por aí, né? O mais famoso deles termina com Flix, né? É como se tivéssemos várias cenas, vários episódios sendo apresentados para nós. Portanto, no capítulo 4, João encontra com Deus. Ele vê um trono sublime, como Isaías no capítulo 6. Ele vê ali aquele que está sentado no trono, cercado de um complexo de pessoas, de seres, de anjos, enfim, aqueles seres celestiais cheios de santidade, de glória, adorando a Deus por todo sempre. Se você olhar agora o capítulo 5, surge uma nova situação diante de João. Ele vê que na mão direita do que está sentado no trono existe um livro que simboliza a história da humanidade. E esse livro está selado por dentro e por fora por 7 selos. E aqui vem justamente o contexto do que estamos lendo agora, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Só que existe um problema para João. Ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem em local algum do universo, foi considerado digno nem mesmo de olhar para aquele livro.
E João então começa a chorar muito, porque aquele livro simbolizava o futuro da igreja. A história estava precisando de alguém que a controlasse. Mas no mesmo capítulo 5 surge, para a surpresa de João, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono. E ele faz isso, toma, e agora esse ato de tomar o livro significa que Jesus agora dirige a história da humanidade em favor de nós, em favor da igreja. E é exatamente isso que acontece, meus irmãos. O capítulo 6 é o desmanchar, é o descelar dos 6 primeiros selos. Na verdade, o capítulo 6 e o capítulo 7 falam dos 6 primeiros selos. E o capítulo 6 é a perspectiva dos que estão sobre a terra, sobre aqueles que não acreditam em Deus. Enquanto o capítulo 7 é a mesma visão dos 6 selos, sobre a perspectiva de nós, habitantes dos céus, do povo de Deus. E chegamos, portanto, no capítulo 8, quando vai ser aberto o último selo. Os selos, meus irmãos, simbolizam a história normal, o transcorrer natural da história da humanidade. São as forças que trazem o juízo de Deus, o julgamento de Deus. E também tentando não cansar muitos irmãos, isso é prolongado nas trombetas. As trombetas são o início do juízo de Deus. E as taças da ira de Deus com os flagelos, os 7 flagelos, são a consumação do juízo de Deus. Mas retornemos aqui para Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Então o Cordeiro vai tirar o último selo do livro. E houve um silêncio no céu durante quase meia hora. Algumas pessoas vão então tentar entender esse sentido. Existem várias possibilidades, mas passando muito rapidamente por isso, esse silêncio representa tão somente, meus irmãos, que há uma atitude de suspense e tremor por conta dos exércitos celestiais, porque o juízo de Deus, os julgamentos de Deus vão desabar sobre o mundo. E no versículo 2, o que nós vemos é uma apresentação daqueles seres, daqueles anjos diante de Deus. Então vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Trombetas lembram o anúncio do juízo. 7 trombetas foram utilizadas em Jericó, a cidade da maldição, debaixo da maldição de Deus, que foi derrubada no cercado, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, na verdade. E aqui diante de nós, meus irmãos, nos é apresentado mais 7 seres angelicais. Esses seres que são colocados em Apocalipse como seres que fazem a vontade de Deus, preparados para agir diante de Deus como agentes sábios, dispostos a servir a Deus. Contudo, eu quero que você olhe com mais carinho o versículo 3, porque aparece um único anjo que vai ser o centro da nossa meditação, que vai ocupar a nossa meditação nessa manhã. No versículo 3, veio outro anjo, e esse sim chama a nossa atenção, que ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Que anjo seria esse? Que incensário seria esse? Talvez você lembre do seu conhecimento do Antigo Testamento, que no Templo de Salomão havia uma parte chamada Santo Lugar e uma parte mais interior chamada Santíssimo, ou Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a arca, de onde Deus aparecia, mas no Santo Lugar haviam vários móveis que serviam ao sumo sacerdote. Um desses móveis era o altar de incenso, onde era queimado de dia e de noite incenso puro, aromático, diante da presença de Deus. Esse anjo está diante desse altar. E que anjo é esse, meus irmãos? O que é que essa visão significa, simboliza para nós? Acompanha aqui comigo. Muitos vão dizer que esse anjo seria Jesus, porque não existe nas Escrituras, não existe nenhuma compreensão de um ser que se coloca entre Deus e os homens como mediador que não seja Jesus Cristo. Então alguns comentaristas, alguns estudiosos vão dizer que esse anjo é Jesus. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia é repleta no seu Antigo Testamento, no Novo Testamento, de passagens que mostram os anjos como seres que servem o povo de Deus. Você vai lembrar comigo textos de Daniel, capítulo 9,
por exemplo, versículo 20, no capítulo 10, versículo 10 também, quando Daniel está orando a Deus e um anjo de alta hierarquia, chamado Gabriel, vem para trazer resposta da oração e para trazer instruções a Daniel. Portanto, vemos um anjo atuando nessa esfera da oração diante de Daniel. Vemos também em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos são seres ministradores que atuam para o serviço daqueles que vão ser salvos. Então, meus irmãos, de uma maneira espetacular, de uma maneira sobrenatural, que talvez escapa a nosso entendimento, os anjos de Deus estão ajudando a igreja nas suas orações. Primeira coisa que eu queria pontuar nessa manhã, então, é isso aqui, meus irmãos. Você já parou para pensar, você que está aqui em casa conosco, para você que está aqui conosco nessa manhã no templo, você já parou para imaginar a atmosfera espiritual que nos cerca? Você já percebeu que diante de nós, diante dos nossos olhos, existe uma atmosfera invisível que está cercada de miríades e miríades de anjos, que agora estão aqui nesse templo, que estão em todos os lugares, nos servindo? É isso que a Bíblia nos informa, nos ensina. Nós estamos sendo servidos por seres celestiais, meus irmãos, dia e noite. Foi assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento, é assim hoje. Deus tem colocado esses seres formidáveis em poder, a serviço da igreja, a serviço de você, de mim, meus irmãos. De maneira, queridos, que a primeira coisa que eu posso falar nessa manhã, vendo essa realidade, é que nós devemos descansar das nossas angústias, meus irmãos, porque Deus mobiliza o céu inteiro para servir a sua igreja. Amém? Deus tem colocado o céu inteiro a teu favor. Você pode nessa manhã se sentir triste, você pode nessa manhã se sentir incapaz, você pode ter chegado aqui com um profundo desejo de morte, de tristeza, de desespero, mas Deus de dia e de noite tem mobilizado tudo que há no céu a seu favor, meu irmão. Deus tem lutado as tuas lutas, Deus tem escutado o teu clamor, Deus tem te amado tanto, que Ele coloca todo o céu para servir você e a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo com os olhos da fé esses seres nos servindo, esses seres aqui se alegrando. O apóstolo Pedro disse que os anjos aprendem da graça de Deus com a igreja. Quando vem a nossa alegria, quando vem o nosso júbilo com o evangelho, eles se maravilham em louvo a Deus. A igreja é motivo do louvor dos anjos, e os anjos servem cada um de nós, meus irmãos. Entretanto, um pequeno parêntese que nós podemos fazer aqui, meus irmãos, é que nós precisamos ter uma atitude equilibrada quanto a isso. Não podemos nem tanto ter uma atitude cética quanto aos anjos. Ah, não, meus irmãos, os anjos são seres reservados lá para a Bíblia, para o tempo apostólico, já cumpriram a sua missão, não vamos pensar em anjos. Como também não podemos ter uma atitude essencialmente mística, exageradamente mística, né? Tem pessoas, conheço pessoas que oram, né, pelos anjos, mandam o Gabriel, Rafael, Miguel vem aqui agora, né? Faz aquelas... Não é bem assim também, meus irmãos, né? Nós estamos cercados por esses seres, eles nos servem, mas de uma maneira que nós não podemos, de fato, compreender plenamente. O que nós podemos saber é que Deus mobiliza o céu inteiro, os seus anjos, para nos ajudar. Como nós cantamos, ordena os anjos, quem é que pode dizer? Para contigo lutar, né? Aquela música lá da Cassiane, ordena os anjos para contigo lutar. Queridos, a segunda lição que nós podemos, seguindo aqui no nosso texto, tirar desses versículos, está entre o versículo na sua parte B, o versículo 3, parte B, até o versículo 4, se não vejamos. Segunda lição é que Jesus e o Espírito Santo revestem as orações da igreja apresentadas a Deus. Se diz que esse anjo agora recebe da parte de Deus, e lhe foi dado, acompanhe o versículo 3 comigo, lhe foi dado muito incenso. E por que, meus irmãos, esse anjo, na verdade, recebe incenso das mãos de Deus? Veja comigo que o anjo não oferece nada a Deus.
Não é o anjo que oferece sacrifício a Deus por nós. Anjo não é mediador entre Deus e os homens. O anjo recebe da parte de Deus incenso. E o que seria esse incenso, meus irmãos? Pensamento mais lúcido, segundo creio, meus irmãos, é entender esse incenso como a intercessão do nosso Salvador, Jesus Cristo, no céu, por sua igreja perseguida. O clima de Apocalipse é essa igreja que está sofrendo na terra perseguição, que está sendo, durante os seus dias na terra, sofrendo calúnias, sofrendo injúrias, sofrendo perseguição, sofrendo profundamente na terra. E esse anjo então recebe incenso, simbolizando a oração, a intercessão de Jesus. Isso é verdade porque em Romanos capítulo 8, no versículo 34, nós ouvimos que quem poderá intentar acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, porque foi Cristo Jesus o que morreu, ou antes quem ressuscitou e vive, está à destra, à direita de Deus, de onde intercede por nós. Jesus hoje não está inativo no céu, Ele intercede por você, ou seja, Ele ora ininterruptamente por mim e por você, meus irmãos. Hebreus capítulo 7, no versículo 25, também diz a mesma coisa, que nós temos um sumo sacerdote que hoje vive sempre intercedendo por nós. Por que esse anjo recebe esse incenso? Qual é a finalidade, o objetivo, para que ele recebe esse incenso, meus irmãos? Continua o versículo 3 aqui, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, não apenas aqueles do Apocalipse, não apenas aqueles da grande perseguição do Apocalipse, mas todos os santos que somos nós, de toda a história da igreja, recebe esse incenso para oferecê-lo com as nossas orações, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja a beleza dessa imagem, meus irmãos, dessa visão. Que João está dizendo para nós, meus irmãos, é que a nossa oração, que os santos que estão na terra, eles oram, eles estão sendo atribulados, eles estão buscando a Deus como fazemos, mas a nossa vida não é perfeita, meus irmãos. O nosso cristianismo é falho, nós temos falhas de caráter. A nossa oração é igualmente incapaz, as nossas palavras não são satisfatórias, não são suficientes, e nós precisamos da intercessão, nós precisamos que a nossa oração seja incensada com a intercessão de Jesus. Nós precisamos da oração de Jesus que fortalece, que recobre, que aperfeiçoa os nossos pedidos diante de Deus. Por assim dizer, meus irmãos, o incenso é uma forma de purificação da oração dos crentes. O que tira, meus irmãos, a visão mística da oração, o poder mágico da oração, como se a oração tivesse poder determinada, sendo por acaso, ou sendo determinada de acordo com a pessoa. Oração de poder é aquela oração forte, que a pessoa fala alto. Esse texto, essa visão, tira essa visão de poder mágico da oração e mostra que todas as nossas orações, não importa quem seja, meu irmão, seja você ou o apóstolo Paulo, todos nós carecemos da intercessão, da ajuda do Espírito Santo em nossas orações. A oração não é esse botão automático que fustiga o coração de Deus. Vamos orar e agora vamos mover o coração de Deus com a nossa oração. Não é bem assim, meus irmãos. A oração precisa ser burilada, precisa ser ajudada com a intercessão de Jesus Cristo. E o versículo 4 continua dizendo que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Então veja aqui, nós temos três figuras diante de nós. Temos esse anjo servidor, estendendo a sua mão com o incensário. Temos a oração dos santos, as nossas orações que fazemos. Imagine você, meu irmão e minha irmã, a nossa oração chegando no céu, sendo recolhido por esse ser, por assim dizer, nessa visão. E nós temos a intercessão de Cristo. E há então, portanto, essa mistura, essa fusão, essa combustão. E eu pergunto para você, meus irmãos queridos, nessa manhã, qual é o elemento abrasador dessa mistura? O que faz essa mistura
virar um combustível, haver esse elemento de agregação, essa fumaça subir. O que provoca essa fusão de elementos entre a nossa oração e a intercessão do Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez, meus irmãos, tendo muito cuidado para não esticar demais o significado dos símbolos do Apocalipse, eu vou aqui concordar com o meu saudoso professor do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, pastor Glenn Everett Clayton, que foi um grande homem de Deus, me ensinou muita coisa sobre o Apocalipse, e eu concordo com ele, meus irmãos, que o elemento que aparece aqui para fundir essas coisas é o fogo. Claro, é o fogo do altar, mas o que seria esse fogo? Meus irmãos, esse fogo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Novo Testamento nos atesta que o Espírito Santo também intercede por nós. No capítulo 8, versículo 26, meus irmãos, e 27, Paulo diz para nós que nós não sabemos orar, e o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações com gemidos inexprimíveis, levando aquelas palavras, na verdade, aqueles estados de alma que nós não conseguimos colocar na forma de palavras diante de Deus. Mas para mim, queridos, a principal evidência que o Espírito Santo está conosco em nossas orações também, aqui nessa visão do Apocalipse, é Apocalipse capítulo 4, versículo 5, se você quiser, você pode abrir comigo aí. O próprio João dá o significado, ele vê diante do trono, daquele que está sentado diante do trono, saindo relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo. 7 também é um número simbólico no Apocalipse, que significa, 7 significa completude, alguma coisa cheia, completa, perfeita. Então existe 7 tochas simbolizando toda a iluminação, toda o poder fulgurante do fogo. E o que são essas tochas de fogo diante do trono de Deus? Nos diz João aqui que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que haja 7 Espíritos Santos, mas 7 é o número da completude, portanto, a plenitude do Espírito Santo está diante de Deus. E o Espírito Santo é representado como fogo, como tochas de fogo. Talvez você lembre também um outro texto de Atos dos Apóstolos, quando em Atos cai sobre os discípulos as línguas de fogo, o Espírito Santo se derrama na presença material, física, visível de fogo. Contudo, para mim, a mais evidente conclusão é desse versículo aqui que acabei de ler, de Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E o que isso significa para nós, meus irmãos? Que o Espírito Santo também atua em nossas orações. Aquele momento, meu querido irmão, em que você esteve diante de Deus, e as palavras foram poucas, foram difíceis, que talvez só tenham deixado o seu coração prorromper em lágrimas, aqueles momentos em que nem mesmo nós classificamos de oração, que estivemos diante de Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque hoje eu nem mesmo consigo orar a Ti. Aqueles momentos em que a nossa alma nem mesmo conseguiu orar. Estes são os momentos em que o Espírito Santo ajuda a sua igreja, intercedendo por gemidos, com gemidos que não têm significação, não têm correspondência na língua portuguesa, na língua humana. São inexprimíveis. Essa fumaça, então, essa combustão das nossas orações, da intercessão de Jesus, da intercessão do Espírito Santo, sobem diante de Deus como fumaça. As orações dos santos, acompanhadas por esses elementos gloriosos, são ouvidas nos céus. O Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, não tem desperdiçado sequer uma palavra que tem saído da tua mente. Deus capta, pelo seu glorioso conhecimento, através da bendita atuação de Jesus e do Espírito Santo, cada palavra que você emite como oração. Meus irmãos, minhas irmãs, aquelas orações que julgamos não respondidas, não ouvidas, aquelas orações que julgamos fracas, as nossas petições, os nossos ais, o nosso sofrimento,
Deus escuta cada uma das nossas preces, das nossas ações de graças, tudo isso, tudo que os seus filhos exprimem, chega diante de Deus. É suave, sobe como incenso suave diante do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, essa manhã nós devemos confiar que sempre seremos ouvidos, porque o Jesus e o Espírito Santo nos ajudam em nossas orações, intercedendo por nós. Queridos, isso é glorioso. Isso é um estímulo para a oração da igreja, para a igreja se pôr de joelhos, se pôr de qualquer posição, de pé, de olhos abertos, de olhos fechados. Vamos orar, irmãos, porque a porta da graça de Deus está escancarada diante de nós. O próprio Senhor Jesus disse que nós receberemos tudo que temos pedido a Ele, e nós não devemos desconfiar das promessas de Jesus. Ele mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo, e em todo tempo, ininterruptamente, nós devemos, irmãos, por isso, sempre orar a Deus, colocar a nossa vida diante de Deus. E por fim, meus irmãos, a última lição que eu queria tirar nessa manhã, desse texto fantástico, desse texto glorioso, está justamente no versículo 5 aqui. A última lição é que Deus devolve as orações do céu para a terra, com intervenções impactantes. Depois desse processamento, depois desse entrar das nossas orações no templo, diante da presença de Deus, se vê aqui que então o anjo pegou no versículo 5 um incensário, aquele mesmo incensário que ele usou para pegar o incenso, para recolher o incenso e as orações dos santos, agora vazio. Esse incensário então é usado para encher-se do fogo do altar. E diz aqui o texto que esse anjo atira esse incensário cheio de fogo do altar de novo para a terra. Veja vocês, meus irmãos, os movimentos desse ser, desse anjo. Isto é, meus irmãos, depois que Deus ouve as orações, elas são devolvidas à terra, os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às nossas orações, meus irmãos. O que está diante dos nossos olhos aqui é a atuação de Deus através da oração da sua igreja. Não me pergunte como, não me pergunte porquê, mas Deus, a sua soberania, decidiu desde antes da fundação do mundo, atuar nessa terra através da oração dos santos, meus irmãos, através das nossas orações. Não há poder na oração, o poder é de Deus. E mais uma vez aqui eu concordo com o pastor Cleiton. Apesar disso, apesar do poder não ser da oração, o poder ser de Deus, como ele dizia, mas a oração solta esse poder divino. Amém, meus irmãos? A oração solta esse poder de Deus, meus irmãos. Quando nós oramos, algo acontece. Deus se movimenta, Deus libera da sua parte o poder, porque da sua vontade é responder às nossas orações com a sua intervenção. Por assim dizer, meus irmãos, quando nós oramos a Deus, não importa a sua oração, se você a considera forte, se você a considera fraca, se você a considera completa, se você a considera pífia, nossas orações provocam a atuação de Deus. Deus age em resposta às orações dos santos. Aleluia, seja bendito o santo nome de Jesus. Oh, meus irmãos, quanto gozo, quanto estímulo para nós nessa manhã. E o texto termina dizendo aqui, meus irmãos, que quando aquele anjo devolve as nossas orações com o fogo do altar, quando Deus se movimenta, quando a oração dos santos chama a presença de Deus, chama a intervenção de Deus, Deus julga a causa do teu povo, e Deus responde, trazendo fogo sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, aleluia, que são símbolos aqui, advertência para o mundo que o julgamento de Deus está vindo aí. O julgamento de Deus se aproxima. E aqui, meus irmãos, o texto que lança a luz para nós é Ezequiel capítulo 10. Ezequiel tem uma visão de um homem vestido de linho, diante de querubins, e é ordenado ao homem que está vestido de linho, que pegue da sua mão,
com a sua mão brasas que estão com os querubins e as lance sobre Jerusalém, que era um símbolo de Deus mandando juízo sobre a cidade de Jerusalém. A novidade, meus irmãos, é que João, aqui no Apocalipse, pega essa visão e interpreta isto como resultado das nossas orações. Somos nós, meus irmãos, que sacudimos esse mundo quando nós oramos, quando a igreja ora. Deus intervém com poder, Deus devolve os nossos pedidos em atuação sobre esse mundo. E eu pergunto para você, meus irmãos, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para você que nos acompanha em casa, essas coisas não fazem o teu coração pular de alegria? Não devolvem toda a confiança para você? Eu pergunto para você, como então você tem se posicionado em oração diante de Deus? Nessa manhã, meu irmão, olhe para essa visão e veja o que Deus pode fazer por você no mundo. Como você pode ser um agente de transformação através da sua oração. Com a sua oração, transformar a vida de lares, pedindo a intervenção de Deus, a restauração de casamentos, de pessoas, de nós, o desafio de nós, Igreja Batista Castelo Forte, nessa manhã, é sermos agentes de transformação nesse mundo, na nossa cidade, através da nossa oração, meus irmãos. Nós devemos esperar as respostas ao que pedimos, porque Deus utiliza as nossas orações para intervir nesse mundo. Amém? O Espírito Santo nos ajude nessa manhã, meus irmãos, a sermos tomados do espírito de súplicas, de oração. A igreja precisa viver no ambiente da oração, meus irmãos. Nós precisamos mais do que nunca conceber, entender a posição em que estamos nesse mundo, diante dessa pandemia, diante dos problemas que acontecem. Deus convoca a sua igreja para agir, e um desses campos de atuação, meus irmãos, é a oração. Nós precisamos privilegiar, nós precisamos priorizar a oração no nosso dia a dia. Eu repito para você, essa oração não precisa ser uma oração extremamente elaborada, mas ela precisa ser feita de todo o coração. Ela precisa ser feita em verdade, em espírito diante de Deus. E que Deus derrame sobre nós essa graça da oração. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus nos faça isso. Esse Deus que nos serve com seus anjos, que intercede por nós através de Jesus e do Espírito Santo, intervém no mundo em resposta às nossas orações. Quantas coisas, meus irmãos, não estão esperando tão somente o seu pedido? Quantas respostas de Deus estão apenas aguardando que você acione a graça de Deus através da sua oração? Quantas coisas nós podemos compartilhar como graças a Deus vindas da oração? Você tem essa experiência hoje de manhã? Você tem isso no seu coração? Olha, tenho presenciado a atuação de Deus através da oração. Meus irmãos, então sigamos firmes em oração, tendo certeza de que podemos descansar, confiar e esperar de Deus todo consolo e livramento, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Que Deus abençoe então o seu coração. Percebi aqui o movimento do pastor Pedro, quer vir aqui. Portanto, eu vou fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus, que Deus, de fato, meu irmão, faça o desejo de oração queimar no seu coração. Nós não estamos num tempo fácil, meus irmãos. Essa semana fomos alvejados com flechas diretas sobre nós. Nós temos mais do que nunca necessitado de clamar a Deus incessantemente, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Deus, nessa manhã queremos, ó Deus, agradecer porque os céus nos foram abertos, Senhor Jesus. Nós não podemos entender, os nossos olhos não podem ver, Senhor, essa movimentação celestial, esse grande exército, mas eu oro, ó Deus, como
orou, Senhor, o teu profeta Eliseu, que o Senhor nos abra os olhos para que nós vejamos que maior é o exército que está conosco, que está ao nosso redor, do que aquele que, ó Deus, se opõe a nós. Que o espírito de súplica, de oração, de intercessão, de ação de graça venha sobre a tua igreja. Que nós aprendamos, ó Deus, a batalhar de joelhos, a batalhar de olhos abertos em oração, de olhos fechados em oração, andando em oração, orando em todo o tempo, Senhor, para que tu atues através de nós, realize a tua vontade através de nós, Senhor. É esse o meu desejo, esse é o meu pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.